Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é 23 de outubro. Eu ia dar a aula ao vivo aqui, mas estou sem internet nenhuma. Então eu estou gravando aqui no OBS e assim que voltar ao normal, vou mandar pro YouTube, né? Aí eu posto o link lá no Classroom para vocês acompanharem a resolução dos exercícios, tá? Hoje seria uma aula só de resolução de exercícios. Vou resolver todos, então, tá? A partir de onde eu parei e aí já vai ficar ali postado no Classroom. Vamos lá então? Vamos lá então. Tô aqui, eu parei no número 2 da última leva de exercícios da lista, tá? Nós estudamos momento de uma força, né? Aí tinha alguns exercícios, nós já resolvemos. Depois nós vimos momento resultante, também resolvemos todos. E aí na última aula eu resolvi o primeiro exercício da última leva, que era equilíbrio de um corpo extenso. Um exercício bem parecido com esse que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá então? Esse exercício aqui ele diz assim, ó. Um garoto de 30 quilos de massa está assentado em um banco, na posição indicada na figura. Desprezando o peso do assento, então o assento a gente não vai considerar, né, um peso aqui na vertical para baixo, e considerando G igual a 10, determine a intensidade das forças provocadas nos apoios A e B. Bom, eu tenho a massa dele e tenho a gravidade, então eu posso achar o peso do garoto. Deixa eu só arrumar o microfone aqui que tá pegando aqui a caneta. Vamos lá. Então vamos pegar aqui o peso dele. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Vou pegar um vermelho para aparecer bem. O peso dele, nós sabemos que se calcula fazendo massa vezes gravidade. Então o peso do garoto é 30 quilos vezes a aceleração da gravidade. Então o peso dele é de 300 newtons, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Vai ter um peso aqui nessa posição do garoto, né? Vou colocar nele aqui, ó, no centro de massa dele, mais ou menos aqui no umbigo. Um peso aqui, né? O peso tá aqui. E aí, ah, tudo isso aqui não afunda para dentro do solo, né? Porque nós temos apoios aqui, ó. Nós temos um apoio aqui voltado para cima, aqui no pé da mesa, né? Virado para cima, que é a normal no ponto A. E aqui no pé da mesa nós temos outra força para cima, que é a normal no ponto B. Ok? Então vamos lá. Agora o que nós precisamos fazer? Ele pede para determinar a intensidade do NA e do NB, ok? Nós temos que usar então aquelas relações do equilíbrio de corpo extenso. Nós temos que ver o seguinte: as forças resultantes sobre o corpo tem que ser zero e a somatória dos momentos também tem que ser zero. Essas duas situações. Então vamos verificar primeiro a questão da força resultante. Vamos lá, vamos aqui do lado, ó. Vou colocar até uma flechinha para cá. Para a força resultante ser zero, nós temos que fazer o balanço de todas as forças. Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Se tiver força para a esquerda, tem que ser igual a forças para a direita. Tá? Que não é o caso aqui, não tem força para a esquerda e para a direita, na horizontal, só na vertical. E é fácil ver o seguinte, que se eu pegar a normal no ponto A, somar com a normal no ponto B, nós temos a força peso, que vale quanto? Normal no ponto A mais a normal no ponto B, nós vimos, acabamos de calcular que é 300 newtons, tá? Então tem essa primeira relação aqui. Eu vou voltar nela daqui a pouco quando eu descobrir uma dessas duas aqui. Agora eu vou calcular os momentos dessas três forças, tá? Vou calcular o momento do apoio A, da normal no ponto A, normal no ponto B e do peso. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular aqui o momento da normal no ponto A. Eu tenho que fazer o quê? Força vezes a distância, não é? Então eu vou pegar o valor desse apoio e vou multiplicar pela distância. Agora eu tenho que escolher um ponto de apoio. Eu vou escolher o próprio ponto A aqui como ponto de apoio, tá? Vou escolher aqui, ó, na barra. Vou escolher esse ponto aqui como ponto de giro, ponto de rotação. Claro que ele não vai rotacionar aqui, ele é só hipotético, né? Um ponto de rotação hipotético a gente calcular os momentos. Vou calcular esse ponto aqui. Agora observe que a normal no ponto A passa em cima do ponto. Quando a gente tem isso aqui, não tem distância, né? Então a distância é zero. Deixa eu colocar zero aqui, zero. Então eu tenho 0 newton metro, é o momento, ou seja, é o torque da força de apoio NA em cima do ponto que eu escolhi ali, né, naquele lado esquerdo da barra. Agora, como é que fica o momento da força NB?
Eu vou pegar o NB e vou multiplicar pela distância dele. O NB eu não sei quanto vale e a distância, vamos olhar lá na barra? A distância tem, ó, o NB está aqui, ó. Opa. O NB está aqui, ó. Olha a distância. A distância é a barra toda, daqui até aqui, ó. Do ponto B até o ponto A. Nós temos 80 mais 20, nós temos 1 metro, né? 100 centímetros é 1 metro. Então, eu vou colocar aqui no lugar do D, eu vou colocar 1. 1 vezes NB dá NB. Vou ter que olhar o sinal também, hein? Vamos lá. O sinal aqui. O NB, ele aponta para cima. E ele tende a fazer, em relação a esse ponto de giro, ele tende a fazer um movimento aqui, ó, anti-horário. Anti-horário, para cima aqui. Então, é positivo. Então, positivo. NB. Newton metro. E por último, o momento da força-peso. Nós vamos pegar o valor da força-peso e multiplicar pela distância dele em relação ao ponto A. O peso nós sabemos que é 300. Vou colocar aqui 300. E a distância, vamos olhar lá no desenho. A distância está aqui, ó. Ó, o peso está aqui, nessa faixa aqui, e o ponto A está aqui. Então, é 80 centímetros. Vamos ver o sinal. Ele aponta para baixo, então ele tende a fazer essa rotação aqui, ó. Horário, né? Horário é negativo. Então, vamos colocar aqui negativo. E a 80 centímetros é 0,8. 80% de 300 é 240. Negativo, Newton, metro. Ok? Bom, eu calculei aqui então os 3 momentos. Agora eu tenho que saber o momento resultante. E como não roda, a barra ela está parada, ela está em equilíbrio. Então eu sei que esse momento resultante tem que ser 0. Então vamos lá, vamos calcular aqui embaixo. Ó. Somatório dos momentos é o somatório do momento da normal no ponto A, mais o momento da normal no ponto B, mais o momento da força-peso. Eu sei que o somatório tem que ser 0, o momento no ponto A deu 0, no ponto B deu NB e no P deu menos 240. Arrumando isso aqui, vou passar o negativo para cá, fica positivo. Então, a normal no ponto B é igual a 240 newtons. Essa aqui é a força, essa aqui é a força de apoio no ponto B. Força de apoio no ponto B, a força para cima, força normal. Agora eu vou usar esse valor, eu vou voltar aqui em cima, eu vou colocar ele aqui, no NB, certo? Então vamos para cá, ó. Vai ficar assim. Normal no ponto A mais 240 igual a 300. A normal no ponto A, então, será 300 menos 240. E aí nós temos 60 newton, é o valor da normal no ponto A. Ok? Tá aí. Então, descobri os dois apoios. 240 no ponto B, 60 no ponto A. Por que essa diferença grande? Porque você tem aqui, ó, o menininho aqui, o rapaz, ele está mais perto do ponto B. Então, o lado B faz mais força, tá? Distância menor, força maior, certo? E aí, nós temos lá, em relação ao ponto A, uma distância maior. Então, distância maior, força menor. Tá bom? Beleza? É isso. Vamos para o próximo. Vamos lá, então. Exercício 3. Tem aqui um desenho de uma barra. Olha só, ela está sustentada aqui por um ponto, como diz, um apoio aqui, né? Um apoio A aqui e um apoio B aqui, certo? Então, obviamente, nós vamos ter forças para cima aqui. Temos aqui uma normal no ponto B e temos aqui uma normal no ponto A. Aí nós temos pesos aqui, ó. Temos um peso aqui dessa barra de 50 quilos, desse material aqui de 50 quilos. Temos outro aqui de 150 quilos e ainda tem o peso da barra. A barra ela tem massa de 100 quilos. Então, aqui no meio da barra, ainda temos que colocar aqui o peso da barra. Ok? Ele manda usar 9,8 da aceleração da gravidade. E aí ele manda calcular as reações no ponto A e B. Bom, esse exercício é bem parecido. A diferença é que agora a gente tem 3 pesos para baixo. Tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro os pesos dos 3. Vou colocar aqui do lado, ó. Como é que fica o peso da barra? Vou colocar PB de peso da barra. O peso da barra é a massa da barra, que é 100 kg, vezes 9,8 que ele mandou usar, né? Então, nós temos aqui, ó,
980 newtons. 980 newtons. Agora vamos pegar o peso da... Vamos chamar isso aqui, ó, de... Vou colocar um nome aqui, vamos chamar isso aqui de 1, né? 1 e 2. Então, o peso 1 é a massa, que é 50 kg, vezes 9,8. E aí nós vamos usar aqui a calculadora, que eu já deveria ter deixado aberta. Que ela não está aparecendo aí para vocês, mas ela está aqui. Deixa eu ver se eu faço ela aparecer aí. Aí. Vou colocar aqui. Então vamos lá. 50 vezes 9,8, 490. Vou colocar aqui. 490 newtons. E aí nós temos o peso 2, que é a massa 150, vezes 9,8. Como ele é 150 para 153 vezes, então é só multiplicar isso aqui por 3. 1470. 1470 newtons. Tá? Eu tenho os três pesos. Deixa eu tirar a calculadora aqui. Tem os três pesos aqui e as normais para cima. Então vamos usar aquele esquema que diz assim: para um corpo em equilíbrio estático, a força resultante tem que ser zero e o somatório dos momentos também tem que ser zero. Observando a questão das forças, nós temos a normal no ponto A mais a normal no ponto B tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao peso da barra mais o peso do objeto 1 mais o peso do objeto 2. Normal A mais normal B será, então, a soma daquelas forças ali, ó, 980 mais 490 mais 1470. Normal A mais normal B será, então, de, vamos ver aqui, abrindo aqui de novo a calculadora, nós temos ali o 1470 mais 490 mais 980. 2.940. 2.000. Deixa eu tirar daqui. 2.940 newtons. Ok? Eu vou voltar nessa expressão depois. Eu vou encontrar o NA ou o NB quando eu fizer o momento resultante. Então vamos fazer agora os momentos de cada um desses aqui. Eu tenho 5, né, para fazer. Eu vou escolher um ponto de apoio. Eu vou escolher novamente aqui o ponto A como ponto de apoio na barra, ó, o lado esquerdo da barra. E eu vou calcular todos os momentos a partir dele. Eu já sei aqui que o momento do apoio A é zero, porque o NA passa em cima. Passa em cima do ponto. Então, eu sei que o NA é 0 Nm. Agora vamos calcular o momento do NB, que também a gente não conhece. Eu vou pegar o valor do NB e vou multiplicar pela distância dele, até o ponto A. A distância dele até o ponto A está aqui em cima, 3 metros. Então vai ficar 3NB, né? 3NB. Vamos ver o sinal? Tem que olhar o sinal também. Então a tendência do apoio B, do normal do ponto B, é fazer um giro aqui em torno do A para lá, ó, que é anti-horário. Então é positivo. Então tá certo ali embaixo. Positivo mesmo. Agora vamos achar aqui o momento do peso da barra. A barra, o centro de massa fica bem no centro, né? Então nós vamos pegar o valor do peso e vamos multiplicar pela distância. O peso da barra nós vimos que é o 980 e a distância, como é o centro de massa, fica no meio aqui e nós temos a barra inteira de 3, daqui até aqui nós temos 1,5 m, né? Meia barra. 1,5 m, então 1,5. Vamos ver o sinal também, se é positivo ou negativo. A barra, o peso, ele tende a fazer esse movimento em volta do centro que a gente escolheu ali, ó. Isso é um movimento horário, então vai ser negativo. Aqui é negativo. E o valor então será, vamos achar aqui, apaguei aqui, não era para apagar.
980 vezes 1,5. 1470. 1470 negativo Newton metros. Vamos calcular também o momento do peso do objeto 1. Nós vamos pegar o peso do objeto 1 e multiplicar pela distância que ele está até o ponto A. Vamos olhar? O peso nós calculamos ali em cima é 490. 490. E a distância dele é essa aqui, ó, meio metro. Meio metro. Então vai dar conta aqui, metade, 245, né? 245. E o sinal, olha aqui, ó, ele faz esse movimento aqui, ó, movimento horário. Se é movimento horário, é negativo também. Newton metro, ok? E aí nós temos o momento, para finalizar aqui, essa etapa aqui, movimento do peso do objeto 2. Então vamos pegar o peso do objeto 2 e multiplicar pela distância dele até o ponto A. 150 kg deu 1.470 newtons, né, de peso. 1.470 vezes. A distância está aqui, ó, 2 metros mais meio metro. Então é 2,5. 2,5 e o sinal, ó, ele vai fazer um giro para lá. Horário também. Horário é negativo. Então, negativo e deu 2,5. Vamos lá. Cadê? 1.470 vezes 2,5. 3.675. Negativo, Newton, metro. Ok? Calculei os 4 momentos, os 5 momentos, né? Aqui um deu 0. E aí eu vou fazer agora o somatório. Vamos fazer aqui embaixo o somatório. Deixa eu tirar a calculadora daqui. Cadê? Aí. Somatório dos momentos vai ser a somatória do momento em relação a NB, mais o momento em relação ao NA, mais o momento do peso, mais da barra, né, no caso, barra, V de barra, o momento do peso do objeto 1, mais o momento do peso do objeto 2. A somatória é 0, o NB deu 0, o NB deu 3NB, o momento do peso da barra, aqui ó, barra, deu negativo, então vamos mudar aqui o sinal para negativo, menos 1.470, o próximo deu 245 negativo e o próximo deu 3.675 negativo também. Eu vou juntar todos esses três negativos aqui e vou jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Vamos somar aqui, vai ficar assim. 3.675 junto com 245 mais 1.470 igual 5.390. Vou jogar para o outro lado, então vai ficar 3NB 5.390, ok? Aí vamos passar o 3 dividindo, né? NB 5.390 dividido por 3. A resposta do exercício ele deixa assim, né, Newton? Se você dividir isso aqui, vai dar uma dízima, certo? Se você olhar aqui na resposta, ó, do gabarito, ele está deixando assim mesmo, está deixando em forma de fração, tá? Para não fazer uma dízima. Nesse caso não tem problema, vamos deixar assim, né? Fração mesmo. Então achei aqui o apoio, a força de apoio, ou seja, a força que o ponto de apoio faz para cima para não deixar a barra descer. Ok, agora eu vou lá na primeira expressão, vou colocar esse valor aqui, ó, para poder calcular. Então, a normal no ponto A mais 5.390 sobre 3 igual a 2.940. Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Bom, vou jogar essa fração para lá, vai ficar assim. NA igual 2.940 menos 5.390 sobre 3. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui embaixo eu tenho 1, não é? Ó? Vamos multiplicar aqui por 3 e aqui por 3 também. Vou tirar a calculadora. Aqui, pronto. Então, multiplicando aqui por 3, vai ficar assim, ó.
NA, já mudou para vermelho, não tem problema. 2.940 vezes 3. Tirei a calculadora, vamos colocar de volta. 2.940 vezes 3. 8.820. 8.820 aí sobre 3, né? Menos 5.390 sobre 3. NA será igual. Agora vamos fazer essa subtração aí. Vamos pegar aqui, ó. Menos 5.390 igual 3.430. 3.430 sobre 3. Certo? Aí, newtons, essa é a resposta. Essa aqui é a força de apoio no ponto A. 3.430 por 3. Se você dividir por 3 vai dar uma dízima, vai dar 1.140 e pouco. E aí está aqui, ó, a resposta. 3.430, 5.390. Tudo bem? Esse aqui deu mais trabalho pelo 9,8, né? O 9,8 ele deixa os números mais complicadinhos. Se for fazer na mão as multiplicações, então, você imagina o trabalho que vai dar, né? Até você fazer as multiplicações por 9,8 dá trabalho. Mas às vezes é assim mesmo. Pode cair no vestibular, no Enem da vida aí. Pode cair um exercício que você tem que fazer, não tem jeito, tá? Vamos lá então. Próximo. Vamos lá então, esse exercício 4 aqui. Nós temos aqui uma barra de peso desprezível. Então o peso da barra a gente vai desconsiderar. Bom que é uma coisa menos. É sustentada no ponto A e está em equilíbrio. Então ela está sustentada aqui de alguma forma, né? Tem alguma coisa sustentando ela aqui. E isso aqui está em equilíbrio. Calcule a intensidade da força 1. Nós temos que achar o valor dessa força aqui, força 1. Sabendo que a F2 vale 12, essa aqui vale 12, e a F3 vale 6. Vou até escrever aqui, ó, essa aqui vale 6 newtons, e aqui vale 12 newtons. Nós temos que achar o valor dessa força F1 aqui. Bom, como aqui tem um apoio, existe também uma normal para cima aqui, né? Vamos colocar uma normal no ponto A. E aí vamos lembrar então da questão que a força resultante tem que ser 0. Vamos lá então. Se a força resultante é 0, isso significa que tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Então, F1 mais a normal no ponto de apoio tem que ser igual a F2 mais F3. Ok? Bom, eu não conheço o valor da força F1 e nem conheço a normal de apoio. Mas eu sei que F2 vale 12 e F3 vale 6. Ou seja, somando a força F1 com a normal de apoio, nós temos 18 newtons. Montei a primeira expressão. Vamos fazer agora os momentos de cada uma dessas forças. Tá? Neste caso aqui, ele não pediu para calcular a força NA. Então, isso aqui eu já vou colocar o ponto de apoio então, em cima dele. Ele já vai dar 0, né? Eu vou calcular os momentos das três forças. Então, vou escolher aqui, ó, de verde como ponto de apoio. E eu já sei que a normal A vai me dar um momento 0. Vamos lá, vamos calcular os momentos aqui então. Deixa eu usar uma cor azul aqui agora, aqui embaixo. O momento da normal no ponto A, eu já sei que é 0 Nm, porque a normal está em cima do ponto que eu escolhi como ponto de rotação. Vamos calcular então agora o momento da força F1 em relação ao ponto A. Vai ser o valor da força F1 vezes a distância que ele está até o ponto A. O valor da força F1 a gente não sabe quanto é, e a distância é aqui, ó, 20 mais 30, 50 centímetros. E nós temos que ver o sinal também, né? Olha só, a força F1 em volta desse ponto verde aqui, ele faz uma rotação para lá. Isso é anti-horário. Se é anti-horário, é positivo. E a distância é de 50 centímetros, que é meio metro. Então, como é que fica aqui? Fica 0,5 F1. Newton metro, a unidade. Ok? Então, vamos calcular agora o momento da força F2 em relação ao ponto A. Vou pegar a força F2 e a distância que ele está do ponto A. A F2 está aqui. Ela faz um giro para cá, que é horário, então vai ser negativo. Vou até colocar lá embaixo já negativo. E a distância é essa aqui, ó.
30 centímetros, que é 0,3 metros. Então, são 12 newtons, aí negativo aqui na frente, com 30 centímetros, 0,3. Isso aqui vai dar 3,6 negativo newton metro. E aí nós temos ainda o momento da força F3. Vamos pegar o valor da força F3 e vamos multiplicar pela distância. Igual. O valor da F3 é 6. Vamos ver a distância e o sinal? Tá aqui, ó. Ela vai fazer uma rotação para lá, que aí eu sei que é anti-horário, então é positivo e a distância é de 40 centímetros. 40 centímetros é 0,4 metros. Aqui vai ser positivo mesmo. 6 vezes 4, 24. Aí, então, 2,4 newton metro positivo. Ok? Bom, aí eu tenho que fazer o somatório dos momentos. Somatório dos momentos. Vamos lá. O somatório dos momentos será o momento da força do apoio NA mais o momento da força F1 mais o momento da força F2 mais o momento da força F3. O somatório é zero. O momento do apoio A é zero. Do F1 é meio F1. O momento da força F2 é menos 36 e o da F3 é mais 2,4. Vou fazer esse cálculo aqui, ó. Devo 3,6, tenho 2,4, vai dar menos 1,2. Passa para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu vou ter meio F1 igual a 1,2. Passa o meio dividindo, eu vou ter 1,2 dividido por meio. Você sabe, quando divide um número por meio, ele dobra, né? Então, F1 vale 2,4 newtons. Olha só, isso aqui é a resposta do exercício. Ele pergunta quanto vale a força F1, ok? Nem precisa voltar lá na outra expressão, porque o exercício não pede. Mas se ele pedisse, né, nós poderíamos vir aqui, ó, colocar aqui 2,4 NA igual a 18. E aí nós teríamos NA igual a 18 menos 2,4. E nós teríamos NA igual a 15,6 newtons. Essa é a força de apoio no ponto A, aqui no meio. Essa força NA aqui para cima seria de 15,6, enquanto a força F1 seria 2,4. Ok? É isso então, pessoal. Aí nós terminamos esse número 4. Vamos para o próximo. Vamos lá então, pessoal. Esse exercício aqui ele é curioso, tá? Interessante. E vamos prestar atenção aqui, porque ele tem uma questão aqui, ó, que é muito importante. Olha só, você tem uma pessoa, ela está sobre uma barra, essa barra está com 2 pontos de apoio aqui, ó, digamos aqui uma pedra aqui e uma outra pedra aqui, 2 pontos de apoio. Essa pessoa, se ela anda por aqui, ó, aqui tranquilo, isso aqui se equilibra normalmente. A barra tem um peso aqui também no meio dela, né? Ele anda aqui, aí ele anda um pouquinho para frente, aqui tá tranquilo, né? Anda mais um pouquinho para frente, até aqui assim, ó, tá beleza. Agora vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui num certo ponto, onde ele está aqui mais ou menos, que se ele der mais um passinho para frente, isso aqui cai com a barra. Gira para cá, né? A gente vai ter uma rotação em torno desse ponto aqui e cai tudo. Cai a barra e cai a pessoa. O exercício ele quer saber o seguinte, ó. A distância máxima x que o homem que pesa 800 newtons pode percorrer sobre a barra partindo de A sem que ela gire em torno do ponto C. Então eu quero saber qual é a distância máxima que ele pode chegar perto aqui da extremidade da barra sem cair tudo, certo? Beleza, agora vamos imaginar o seguinte. Quando ele estiver nesse ponto, na iminência de girar, se ele for mais 1 milímetro para frente, a coisa cai. Vocês concordam que aqui na ponta, ó, nesse lugar aqui, ó, não vai ter mais força, porque essa pedra ela faz uma força para cima, que é uma normal no ponto A. Esse ponto C aqui também tem uma normal no ponto C para cima. Só que quando a barra estiver na iminência de cair, quase para descer, não vai ter mais essa força aqui, ó. Tá? Ou seja, o ponto C vai sustentar tudo. Vai sustentar a barra e a pessoa. Aí 1 milímetro que ela andar para a direita, gira. Sai do equilíbrio estático. Certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós vamos considerar que nesse ponto aqui, deixa eu limpar aqui que eu já poluí demais aqui. Deixa eu limpar esses homenzinhos aqui.
Bom, limpar tudo logo. Então aqui nós temos uma normal no ponto A. E na iminência de queda, essa normal no ponto A vai valer 0. 0, tá? Se ele andar um pouquinho para trás, volta a ter um apoio aqui no ponto A. Mas se ele estiver no ponto de iminência de queda, ali naquele ponto, que é o ponto máximo que ele pode ir, nesse momento a normal é 0. Ok? Beleza. Então vamos considerar isso aqui. Aí nós temos então que considerar aqui uma normal no ponto C. Temos que considerar o peso da pessoa. E nós temos que considerar o peso da barra. Olha só, essa barra aqui tem 6 metros. Então, toda ela tem 6 metros. Se toda ela tem 6 metros, o centro da barra fica aqui no 3, ó. Fica aqui no 3 metros. Aqui. E aqui você tem o peso. Vou pôr PB, que é o peso da barra. E aqui eu vou pôr PH, que é o peso do homem. Tá? Deixa eu ver, se falou homem aqui? Falou menino? Sei lá. Isso, um homem. Então pronto. Deixa o H aí mesmo. Aí ficou assim, então. As forças que a gente tem que analisar é a normal no ponto C, o peso da barra, o peso do homem, ok? E aí nós temos que considerar 3 metros, os 4 metros e o X. E aí tem um detalhe importante. Nós vamos escolher esse ponto aqui, apesar dele não fazer mais força na iminência de queda, a gente vai escolher ele como um ponto virtual de rotação. A partir desse ponto aqui de rotação, apesar que vai rotacionar aqui em torno do ponto C, né? Mas se eu escolher esse ponto aqui como rotação, eu consigo, ó, eu tenho distância 3 e força PB. Eu tenho distância 4 e força NC. Eu tenho distância X e força PH. Aí eu consigo achar os momentos e consigo achar o valor do X, ok? Então vamos lá. Primeira coisa a considerar, as forças resultantes. As forças resultantes têm que ser 0 para manter o equilíbrio. Então, tudo que está para cima, a gente soma com tudo que está para baixo. Eu tenho normal no ponto C, eu tenho normal no ponto A, certo? E para baixo eu tenho peso da barra e tenho também o peso do homem. Eu sei que NC eu não sei quanto vale, eu sei que o NA é 0 na iminência de queda, né? O afastamento máximo, você tem o NA igual a 0, como eu acabei de falar, olha aqui, ó. O NA aqui é 0. O peso da barra, vamos ver o peso da barra? O exercício fala, ó, 1000 newtons. Então, 1000 newtons. E o peso do homem, está aqui também. Opa. O que eu fiz aqui? 800 newtons o peso da barra. Vamos colocar aqui, 800. Certo? Então, quer dizer, a normal no ponto C tem que ser de 1.800 newtons. Olha só, já achei quanto vale a força de sustentação no ponto C. Ou seja, na iminência de queda, ele vai ter que sustentar o peso do homem e o peso da barra juntos. 1.000 com 800, 1.800. Então, ele aqui vai ter que suportar 1.800 para cima. Tá? E o lado de lá vai ficar folgado porque está na iminência de queda. A barra já está se descolando do ponto A. Ok, agora vamos ter que achar os momentos dessas forças aí. Vamos lá. Eu já sei que o momento no ponto da normal no A é 0, porque não tem força. Se não tem força, não tem momento ali, né? Nesse ponto aqui, ó. Não vai ter momento aqui, ó. Não tem momento porque a força é 0. Agora vamos achar as outras 3. Vamos achar aqui o momento da normal no ponto C. É a força, né? É o próprio NC vezes a distância dele até o ponto A. A normal no ponto C, a gente acabou de achar que é 1.800. E a distância dele, aqui, ó, 4 metros, ó, é do NA até o NC. Vamos limpar de novo aqui que já poluímos tudo de novo. Ó, a distância do ponto A até o ponto C é de 4 metros. Então, e o sinal, né? A normal no ponto C é para cima, então ele gira para lá. Isso é anti-horário. Se é anti-horário, positivo. Positivo aqui, e a distância é de 4 metros. Então, eu vou ter 4 vezes 1.800 7.200. 7.200 Nm. Agora vamos achar o momento
do peso da barra. Eu vou pegar o peso da barra e vou multiplicar pela distância dela até o ponto A. E vou ter que verificar o sinal também. Bom, o peso da barra é 1000, né? 1000. E a distância, como a barra tem 6 metros, o centro de gravidade da barra fica no centro, né? Então é 3 metros até a extremidade. Vamos ver lá. Olha só, a barra toda tem 6 metros, que o exercício falou. O peso fica no meio. Então aqui até aqui nós temos... Opa! Daqui até aqui nós temos 3 metros, tá? Então vamos lá. Ah, o sinal também. O peso ele faz girar em torno desse ponto A aqui, né, que foi escolhido, no sentido horário. Então vai ser negativo. Se é horário é negativo, então negativo, negativo, 3. Então nós temos menos 3.000 Newton metro. E por último, o momento do peso do homem. Eu vou pegar o peso do homem e vou multiplicar pela distância dele até o ponto A. E vou verificar o sinal também. Vamos lá. A distância dele até o ponto A é x. É o que a gente quer encontrar. Certo? E a força dele é 800. E o sinal? O peso é para cá, gira para lá. Movimento horário negativo. Então aqui vai ser negativo. Eu tenho 800 de peso e a distância é x. Então eu tenho... Pode deixar assim mesmo, né? Desculpe. Menos 800x Newton metro. Certo? Agora vamos fazer aqui o momento resultante. Deixa eu apagar aqui a calculadora. O momento resultante é o seguinte. Somatório dos momentos. Eu vou pegar o momento da normal no ponto A, mais o momento da normal no ponto B, mais o momento do peso da barra, mais o momento do peso do homem. E o somatório tem que ser 0, porque nós queremos o equilíbrio. Eu não quero a barra caindo, eu quero a barra na horizontal. Bom, o momento da normal no ponto A é 0. O momento da normal no ponto B é... Cadê aqui? Aliás, não é ponto B, eu falei errado. É ponto C aqui, ó. C, ponto C. O B é o outro lado da barra. No ponto C é 7.200. Então, positivo aqui, 7.200. O momento do peso da barra é de menos 3.000 e o momento do peso do homem é de menos 800x. Vou juntar isso aqui, que é tudo número, e vou jogar esse 800x para lá, vai ficar positivo. Então, eu vou ter 800x igual 7.200 menos 3.000 é 4.200, né? 4.200. Vou passar o 800 dividindo 4.200 dividido por 800. Olha só, já vai sair o x aqui. 42 dividido por 8. Vamos fazer aqui 42 dividido por 8. 5,25. Ou seja, vamos colocar aqui embaixo. X, a distância x que o homem pode se deslocar a partir do ponto A, no máximo de 5,25 metros. 1 milímetro a mais, a barra gira, né? Sai do equilíbrio estático e a barra gira em torno do ponto C, no centro da barra, e cai tudo, né? Cai o homem e cai a barra. Ok? Então essa distância máxima é de 5,25 até lá. Certo? Beleza. Vamos para a última. Ok, vamos para a última aqui. Diz assim, a barra AB da figura tem peso 1.000 newtons. Olha aqui essa barra, você vê que ela aqui, apesar que aqui não está muito na ponta, né? A gente vai considerar esse pino aqui na ponta da barra, tá? Então a barra vai ter 4 metros com 2 metros. A barra toda tem 6 metros. Então em algum lugar aqui, ó, à esquerda dessa carga aqui, nós temos o centro de massa aqui, com o peso da barra. Peso da barra aqui. Tem 1.000 newtons. Está em equilíbrio na horizontal, conforme indica a figura abaixo. Então aqui nós já vamos sacar o seguinte. Deixa eu apagar aqui esse lado. Existe uma força para cima aqui, que é o apoio, é a normal no ponto A. Nós temos aqui também, ó, olha só, uma mola segurando uma ponta do lado de lá, ela vai fazer uma força para cima. Vamos chamar de F aqui. F. Então nós temos uma força F da mola e temos uma normal no ponto A para cima aqui. Para baixo nós temos o peso da carga. Vamos chamar de PC, peso da carga. E aqui nós temos PB, que é o peso da barra.
certo? Duas forças para cima, duas forças para baixo. Aí diz assim, sabendo que a deformação da mola é de 20 centímetros, então essa mola ela desce aqui, né? Conforme você prende ela, ela desce aqui 20 centímetros. E o peso da carga pendurada é de 2.250 newtons. Calcular a reação de apoio no ponto A. Temos que achar esse NA aqui. Vamos usar primeiro toda a nossa ideia de equilíbrio extenso, equilíbrio de corpo extenso. Então, no equilíbrio de corpo extenso, a força resultante é zero e o somatório dos momentos também é zero. Em relação à força resultante, nós temos as forças para cima, que são quem? A normal no ponto A mais a força da mola. E para baixo nós temos o peso da barra mais o peso da carga. A normal no ponto A nós não sabemos, a força da mola nós não sabemos, o peso da barra é de 1.000 newtons e o peso da carga é de 2.250 newtons. Ou seja, somando a normal no ponto A mais a força da mola, nós temos 3.250 newtons, ok? Vamos guardar essa expressão aqui que a gente vai voltar para ela. Nós vamos vamos calcular os momentos agora. Bom, eu vou escolher um ponto aqui para eu poder anular ou NA ou F, né? Para deixar eles com o momento deles zero. Então eu vou escolher aqui, ó, o que dá para calcular distâncias. Eu vou escolher o ponto A de novo. Ponto A aqui, ó. Poderia ser o F também. Eu ia achar direto o NA. Mas vamos calcular aqui, vamos pegar aqui o NA. O NA como ponto de apoio, tá? Ponto de rotação. Nós temos que calcular. Aqui a gente já sabe que o momento do NA vai dar zero. Nós temos que calcular o momento para peso da barra, peso da carga, para força da mola. Então vamos lá. O caminhão fez um barulho aqui. Olha só. Momento da normal no ponto A, nós já sabemos que vai dar 0 Nm, porque a normal passa em cima do ponto que eu escolhi como rotação. Certo? Momento do peso da barra. Nós vamos pegar o peso da barra e vamos multiplicar pela distância dele até o ponto A. E tem que verificar o sinal também. Bom, o peso da barra vai fazer esse movimento para lá, ó. Movimento horário. Esse movimento horário é negativo. O peso da barra é 1.000 e a distância até o ponto A tá aqui, ó. Aliás, não é isso aqui não, é isso aqui, ó. É metade da barra, né? Ó. Daqui até aqui é meia barra. Se a barra tem 6, então aqui é 3 metros, tá? Então aqui vai 3. Como é negativo, nós temos então um momento de menos 3.000 Nm. Agora o momento do peso da carga. Eu vou pegar o valor do peso da carga e vou multiplicar pela distância que ele está. A carga está aqui, ó, 4 metros de distância. 4. E o valor é 2.250. Vamos olhar o sinal também, ó. A carga tende a girar para lá. Horário, negativo. Se é horário, é negativo. Vou colocar o negativo aqui. 4 vezes 2.250. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 250 é 1.000. Então, 8 com 1.000, 9.000. Aí vai dar negativo. Newton metro. E por último, o momento da força F da mola. Eu vou pegar o valor da força da mola e vou multiplicar pela distância e olhar o sinal. Ele gira para cima, anti-horário, então é positivo. O valor F a gente não sabe quanto é e a distância é de 6 metros. É de um lado ao outro da barra, 6 metros. Então eu tenho 6F. 6F Newton metro. Agora eu tenho que achar o momento resultante. O momento resultante é o somatório. Somatório de todos os momentos, que são quem? Momento da normal no ponto A, momento do peso da barra, momento do peso da carga, momento da força da mola. Aqui eu sei que é zero, somatório é zero, porque eu quero tá tudo em equilíbrio, né? Não está girando e não está tendo translação, não está subindo, descendo, nada. Então, tudo zero. O momento da normal no ponto A é zero. O momento do peso da barra é menos 3.000. O momento do ponto C
do peso da carga é menos 9.000 e o momento da força F é 6F. Vou juntar isso aqui e vou passar para o outro lado positivo. Menos 3.000 com menos 9.000 é menos 12.000. Passando para o outro lado fica positivo. 12.000 igual a 6F. Vou passar o 6 dividindo. Então eu tenho 12.000 dividido por 6. 12 dividido por 6 é 2. Só que é 1.000, então é 2.000 newtons. Pronto, achei o valor da força F. Da força da mola. Certo? Agora o que o exercício ele pede? Ele pede a reação de apoio em A, ele quer o NA. Então eu vou ter que voltar lá na primeira expressão para achar esse NA aqui. Então vamos colocar aqui, ó, NA mais 2.000, que é a força F que a gente acabou de calcular, igual a 3.250. NA é igual, isso aqui passa para lá negativo, né? 3.250 menos 2.000, 1.250 newtons. Esse aqui é o valor da força de apoio no ponto A. Vamos lá ver o desenho? Já está bagunçado, vamos apagar de novo aqui. Opa, borracha. Borracha. Olha só. Aqui tem uma força de apoio, NA. E aí nós acabamos de calcular que deu 1.250, é isso? Certo? Newtons. Agora tem mais, aqui tem na letra B. Ele pergunta qual é a constante elástica da mola. Olha aqui a fórmula. Para calcular a constante elástica, que é o K, você divide o F pelo X. Porque vem daquela fórmula assim, né? Força é igual a K vezes o X. Força elástica. E aí a gente vai calcular o K. Então passa o X dividindo, então a gente vai ter K igual ao valor da força da mola dividido pelo deslocamento. O valor da força da mola nós acabamos de calcular, deu 2.000, né? 2.000, a força da mola, o F. Não vai confundir com a normal aqui do ponto A, hein? É o lado de lá, 2.000. E o deslocamento da mola é 20 centímetros. Você pode deixar o 20 centímetros aqui mesmo, corta, corta. 200 dividido por 2 vai dar 100. Aí eu tenho newtons aqui em cima, aqui embaixo eu tenho centímetros. Newton por centímetro. Agora dá para deixar no sistema internacional também. Aí você vai pegar 2.000 newtons dividido por 0,2 metros. Neste caso aqui, vai dar 20.000 dividido por 2, 10.000 newtons por metro. As duas respostas estão corretas, tá? As duas estão corretas, só que essa aqui de baixo está no sistema internacional e essa aqui não, né? Está em newton por centímetro. Mas as duas estão corretas e aí é só, no caso de tiver alternativa para escolher, né? Só escolher a alternativa correta. Tudo bem? Bom, pessoal, é isso. A gente termina então essa lista. Ela fica toda resolvida. Isso aqui vai ser conteúdo então para a prova final, né? A última prova. E semana que vem eu começo conteúdo novo, ok? É isso, pessoal. Valeu. Obrigado pela atenção. Espero que você tenha aí feito aí no seu caderninho, né? Deixa tudo prontinho aí para o dia da avaliação. Fica mais fácil, fica tudo mais fácil. E você pratica também, né? A gente só aprende quando as melhores formas para aprender é quando a gente pratica e quando a gente também ensina alguém. Então, se você puder ensinar, é o momento que você mais aprende, ok? Valeu, pessoal. É isso. Um grande abraço. Tchau, tchau.